Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Os Borgias, de Alexandre Dumas. Narração: Thelma Schinkermann. Capítulo 13. Havia chegado o momento de o Duque de Valentinois retomar sua busca por conquistas. Desde o 1º de maio do ano anterior, o Papa havia pronunciado em consistório completo uma sentença de destituição contra Júlio César de Varano, como punição pelo assassinato de seu irmão Rodolfo e por ter concedido asilo aos inimigos do Papa, de modo que o homem foi despojado de seu feudo de Camerino, que seria entregue à Câmara Apostólica. César deixou Roma para executar aquela sentença. Quando chegou à fronteira de Perúgia, que pertencia a seu tenente, Gian Paolo Baglioni, ele enviou Oliverotto de Fermo e Orsini de Gravina para assolar Camerino, na região das Marcas, ao mesmo tempo que pedia a Guidobaldo de Montefeltro, duque de Urbino, que lhe emprestasse seus soldados e sua artilharia para ajudá-lo naquela empreitada. O infeliz duque de Urbino, que tinha ótimas relações com o Papa e nenhum motivo para desconfiar de César, não ousou recusar. Mas, no mesmo dia em que as tropas do duque Guidobaldo partiram em direção a Camerino, as de César entraram no ducado de Urbino e se apoderaram de Cagli, uma das 4 cidades daquele pequeno estado. O duque de Urbino sabia o que lhe aconteceria se tentasse resistir e fugiu sem demoras, disfarçado de camponês. Assim, em menos de 8 dias, César era senhor de todo o ducado, com exceção das fortalezas de Maiolo e San Leone. Feito isso, o duque de Valentinois retornou imediatamente para Camerino, onde os cidadãos ainda resistiam, encorajados pela presença de Júlio César de Varano, seu senhor, e de seus 2 filhos, Venâncio e Aníbal. O filho mais velho, João Maria, fora enviado a Veneza pelo pai. Com a chegada de César, começaram as negociações entre os sitiantes e os sitiados. Foi firmado um ato de capitulação, no qual Varano se comprometeu a entregar a cidade, com a condição de que ele e seus filhos pudessem partir sãos e salvos, levando consigo suas mobílias, tesouros e carruagens. César, contudo, tinha outras ideias. Aproveitando que a guarnição, após a notícia de que Camerino se renderia, havia reduzido a vigilância, ele surpreendeu a cidade durante a noite anterior à rendição e prendeu César de Varano e seus 2 filhos. Os 3 homens foram estrangulados pouco tempo depois, o pai em Pérgula e os filhos em Pesaro, pelas mãos de Dom Miguel de Corella, que, embora tivesse trocado o cargo de esbirro pelo de capitão, de vez em quando se dedicava à antiga profissão. Entre mentes, Viteloso Vitelli, que assumira o título de general da igreja e tinha sob seu comando 800 soldados e 3.000 soldados de infantaria, seguindo as instruções secretas que recebera verbalmente de César, deu continuidade ao regime de invasão que pretendia cercar Florença com uma rede de ferro, que, no fim das contas, impossibilitaria a sua defesa. Um aluno digno de seu mestre, em cuja escola aprendera a usar a astúcia de uma raposa e a força de um leão, a depender da situação, ele havia estabelecido um acordo com alguns jovens senhores de Arezzo para que aquela cidade lhe fosse entregue. A conspiração, contudo, foi descoberta por Guglielmo de Pazzi, comissário da República Florentina, e ele prendeu 2 dos conspiradores. Os outros, muito mais numerosos do que se supunha, se dispersaram de imediato pela cidade, convocando todos os cidadãos a pegarem armas. O Partido Republicano, que se via em qualquer revolta um meio de, enfim, subjugar Florença, juntou-se a eles, libertou os prisioneiros e capturou Guglielmo. Então, restaurando a antiga Constituição,
eles sitiaram a cidadela, para onde Cosimo de Pazzi, bispo de Arezzo e filho de Guglielmo, havia fugido em busca de refúgio. Este, ao se ver atacado por todos os lados, enviou às pressas um mensageiro a Florença com um pedido de socorro. Infelizmente para o cardeal, as tropas de Vitelloso Vitelli estavam mais perto dos sitiantes do que os soldados da Sereníssima República estavam dos sitiados, e, em vez de ajuda, todo o exército do inimigo se abateu sobre ele. Esse exército era comandado por Vitelloso, Giampaolo Baglioni e Fábio Orsini, que trouxeram com eles os dois Médici, sempre prontos a correr para onde quer que houvesse uma liga contra Florença, e sempre à disposição dos Borgias para retornar, sob quaisquer condições, para a cidade de onde haviam sido expulsos. No dia seguinte, chegou mais ajuda sob forma de dinheiro e artilharia, enviados por Pandolfo Petrucci, e, no dia 18 de junho, a cidade de Arezzo, que não havia recebido nenhuma notícia de Florença, foi obrigada a se render. Vitelloso Vitelli deixou os homens de Arezzo para proteger a própria cidade e colocou Fábio Orsini para guarnecer a cidadela com 1000 homens. E então, tirando proveito do terror que se espalhava por toda aquela região da Itália pelas sucessivas conquistas do Ducado de Urbino, de Camerino e de Arezzo, ele marchou rumo a Monte San Severino, Castiglione, Aretino, Cortona e a outras cidades do Vale de Chiana, que se renderam uma após a outra, quase sem se defender. Quando estava a apenas 10 ou 12 léguas de Florença, e não ousando tomar nenhuma iniciativa contra ela por conta própria, informou a situação ao duque de Valentinois. César, pensando que havia chegado o momento de desferir o golpe há muito esperado, partiu imediatamente para levar suas ordens pessoalmente aos fiéis tenentes. Os florentinos, entretanto, não tinham enviado ajuda a Guglielmo de Pazzi e, além disso, tiveram de pedir reforços a Carlos d'Amboise, senhor de Chaumont e governador dos milaneses, em nome de Luís XII, expondo não apenas o perigo que corriam, mas também os planos ambiciosos de César, que, tendo primeiro conquistado os pequenos principados, depois os estados de segunda categoria, àquela altura atingiria, ao que parecia, um orgulho tão desenfreado que poderia atacar o próprio rei da França. As notícias que chegavam de Nápoles eram inquietantes. Houvera sérios desentendimentos entre o conde de Armaná e Gonzalo de Córdova, e a qualquer momento Luís XII poderia precisar de Florença, que ele sempre havia considerado leal e fiel. Decidiu, portanto, interromper o avanço de César. Não se limitou a ordenar que não desse mais nenhum passo adiante e, para pôr aquela injunção em prática, mandou o capitão Imbaud com 400 lanceiros. O duque de Valentinois recebeu na fronteira da Toscana uma cópia do tratado assinado entre a República Florentina e o rei da França, no qual Luís XII se comprometia a ajudar seu aliado contra qualquer inimigo. Junto com o documento estava a proibição formal, destinada a César e feita por Luís XII, de avançar com as conquistas. César também descobriu que, além dos 400 lanceiros do capitão Imbaud, que estavam marchando em direção a Florença, Luís XII, assim que chegou a Asti, havia enviado Luís de la Trémoille a Parma com 200 soldados, 3.000 suíços e uma quantidade considerável de artilharia. César viu nessas duas decisões combinadas intenções hostis para com ele e, revertendo a situação com sua agilidade costumeira, aproveitou o fato de ter dado aos seus tenentes apenas ordens verbais e escreveu uma carta furiosa a Vitelloso Vitelli, censurando-o por comprometer seu senhor em prol de seus próprios interesses e ordenando que devolvesse imediatamente aos florentinos as cidades e fortalezas que ele havia tomado. Ameaçou,
caso ele hesitasse por um único momento em obedecer às suas ordens, marchar com suas próprias tropas e tomá-las de volta. Assim que essa carta foi escrita, César partiu para Milão, onde Luís XII chegara recentemente, e informou-o de que as cidades conquistadas haviam sido devolvidas, uma prova clara de que ele fora caluniado. Também recebera uma missão do Papa, encarregando-o de estender por mais 18 meses o título de legado a Latere, na França, ao cardeal d'Amboise, mais amigo do que o ministro de Luís XII. Graças a essa prova pública de sua inocência e ao uso discreto de sua influência, César logo fez as pazes com o rei da França. Mas isso não foi tudo. Era típico da genialidade de César escapar de uma catástrofe iminente, que poderia causar a sua destruição e emergir dela mais forte do que antes. E, de repente, ele enxergou a vantagem que poderia tirar da pretensa desobediência de seus tenentes. Na verdade, já havia se preocupado mais de uma vez com o crescente poder deles e havia começado a cobiçar as suas cidades. Então, achou que havia chegado o momento de subjugá-los e, ao usurpar suas posses, desferiria um golpe em Florença, que sempre lhe escapava quando ele acreditava que a tinha em seu poder. E estava começando a ficar cada vez mais irritado com o fato de essas fortalezas e cidades ostentarem uma bandeira que não era a sua, bem no meio daquela bela Romanha que ele desejava estabelecer como seu reino. Vitelloso Vitelli possuía Città di Castello. Bentivoglio tinha Bolonha. Gian Paolo Baglioni era senhor de Perúgia. Oliverotto acabara de se apossar de Fermo e Pandolfo Petrucci era senhor de Siena. Já estava na hora de tudo isso retornar para suas próprias mãos. Os tenentes do Duque de Valentinois, assim como os de Alexandre VI, estavam começando a se tornar demasiado poderosos, e Borgia teria que herdar deles, a menos que estivesse disposto a transformá-los em seus herdeiros. Com isso em mente, o Duque de Valentinois conseguiu, com Luís XII, 300 lanceiros para marchar contra eles.